Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Muito bem, está no ar a edição do nosso Café com Notícias. A partir de agora, as primeiras e principais informações. Hoje é quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Diego Soares abraçando toda a nossa audiência nesta manhã de quarta-feira. Vamos começando já com a previsão do tempo. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 5 de janeiro. Região Centro-Oeste. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, fica nesta quarta-feira com tempo nublado, pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura variando entre 22 e 28 graus, umidade relativa do ar é de 60% a 95%. O município de Sacrelândia, em Goiás, comemora aniversário com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura oscilando entre 22 e 30 graus, umidade do ar fica em torno de 60% a 100%. Região Norte, Porto Velho, em Rondônia, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com temperatura em torno de 23 e 32 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 65% a 95%. Belém, no Pará, apresenta nesta quarta-feira tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas e temperatura marcando entre 24 e 33 graus. A umidade do ar é de 60% a 95%. Região Nordeste. São Luís do Maranhão fica com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas com temperatura indicando entre 24 e 30 graus. Umidade relativa do ar está entre 65% a 95%. Aracaju e Sergipe tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e temperatura mínima de 23 e máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 55% a 90%. Região Sul. Florianópolis, capital de Santa Catarina, fica com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura oscilando entre 23 e 31 graus. A umidade relativa do ar está em torno de 60% a 90%. São Francisco do Sul, em Santa Catarina, festeja aniversário com muitas nuvens, chuva e trovoadas e temperatura indicando entre 24 e 34 graus. A umidade do ar é de 50% a 100%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperatura mínima de 17 e máxima de 25 graus. A umidade do ar é em torno de 80% a 100%. Rio de Janeiro apresenta muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada e temperatura entre 23 e 31 graus. A umidade relativa do ar é de 60% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 5 de janeiro, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília. Gilson Santa Fé. A Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, decidiu adiar os ensaios técnicos que estavam previstos para acontecer a partir do próximo dia 17 no Sambódromo Carioca. De acordo com a Liga, o motivo é o recapeamento da pista. Ainda de acordo com a Liesa, a previsão agora é que a Marquês de Sapucaí esteja preparada para os ensaios técnicos somente no fim deste mês ou no início de fevereiro. Por conta da Covid-19, uma outra preocupação é em relação à presença do público, que tradicionalmente comparece aos ensaios, que são gratuitos e abertos a turistas e cariocas, já que, segundo a instituição, por ser aberto,
não será possível pedir o passaporte da vacina neste caso. Em relação ao recapeamento da pista, a Secretaria Municipal de Conservação disse em nota que estão em andamento a implementação de melhorias no sistema de drenagem e na captação de águas pluviais por meio da construção de novas caixas de ralo e bocas de lobo ao longo do sambódromo na Marquês de Sapucaí. Segundo informou a Secretaria, o recapeamento da pista está previsto para ser entregue na segunda quinzena deste mês. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Ano Novo 2022. As atividades foram iniciadas no último dia 30 com o objetivo de reduzir acidentes nas estradas e aumentar a segurança nas rodovias federais do Rio de Janeiro. Houve um reforço nas fiscalizações, priorizando pontos e horários estratégicos com maior incidência de acidentes graves e criminalidade, conforme apontam as estatísticas do órgão. As equipes reforçaram os trechos das BR-101 Norte, Niterói-Manilha, 101 Sul, Rio Santos, 116, Presidente Dutra e 040, a Washington Luiz. Os condutores se mostraram mais prudentes em relação aos acidentes de trânsito, que tiveram queda de 17%, e desses, os graves com queda de 36%. O número de infrações de trânsito aumentou 173%. Entre as infrações com os aumentos mais importantes estão a não utilização de cadeirinha, com aumento de 153%, a não utilização de capacete de segurança, 52% de aumento, os casos de alcoolemia, que aumentaram 167%, ultrapassagem, 192% de aumento, e a falta de uso do cinto de segurança, que aumentou 75%. O porta-voz da PRF no Rio, Tiago Arruda, destacou outros números apurados pela operação. Um dado muito importante foi o número de fiscalizações, sendo de pessoas um aumento de 198% e de veículos um aumento de 175%. E principalmente os testes de alcoolemia, com um aumento de mais de 1.500%, percentual bastante expressivo. No ano passado foram 3 vítimas fatais, este ano infelizmente foram 4. Ao todo foram detidas 27 pessoas por diversos crimes e foram recuperados 9 veículos provenientes de roubo ou furto. A PRF continua com a Operação Égide, iniciada em 1º de outubro do ano passado. A ação faz parte do planejamento institucional na repressão ao crime nas rodovias federais. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do Rio, visando o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e também do tráfico de drogas e armas nas rodovias federais fluminenses. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Pelo menos 5 cidades do estado do Rio de Janeiro já estão aplicando a 4ª dose da vacina contra a Covid-19, mas por enquanto só podem tomar o reforço as pessoas maiores de 18 anos e que sejam imunossuprimidas, ou seja, que tenham doenças que fragilizam o sistema imunológico natural, como lúpus, HIV, câncer e doença de Crohn, que façam hemodiálise ou que sejam transplantados. E todas têm que ter tomado a 3ª dose há 4 meses. O infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo, reforça que ainda não há indicação de 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para as demais faixas da população. Na realidade, essa 4ª dose para o imunossuprimido é a dose de reforço que a população já está fazendo como 3ª dose. Lembrando que o esquema para o imunossuprimido, o esquema primário é de 3 doses, enquanto o esquema primário para o restante era de 2 doses. Então, na realidade, essa 4ª dose para o imunossuprimido equivale à dose de reforço, a 3ª dose que a gente está fazendo para o resto da população.
Na capital, a aplicação da 4ª dose para os imunossuprimidos começou nesta terça-feira em todos os postos de saúde, clínicas da família e pontos extras de imunização. Em Niterói, na região metropolitana, e em Campos dos Goitacazes, no norte do estado, a 4ª dose para este grupo começou na segunda-feira, dia 3. Nova Iguaçu e Nilópolis, ambos na Baixada Fluminense, começaram a aplicar a 4ª dose para os imunossuprimidos no dia 28 e 29 de dezembro, respectivamente. No dia 20 de dezembro, o Ministério da Saúde divulgou nota técnica recomendando a aplicação de uma 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas imunossuprimidas com mais de 18 anos e que já completaram o esquema primário de vacinação, ou seja, tomaram as 2 doses da vacina e a dose adicional com intervalo para a nova aplicação de 4 meses contados a partir da conclusão do ciclo vacinal inicial. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Café com Notícias faz intervalo e volta já. Café com Notícia. Você está ouvindo Rede Missões. Café com Notícia. Café com Notícias de volta nesta manhã de quarta-feira, 5 de janeiro. Grande abraço para você da cidade e toda a nossa região e vamos de informação. O Fluminense sofreu, mas estreou com vitória na Copinha. O tricolor passou pela Jacuipense por 1-0 em Matão e divide a liderança do grupo 6 com o Fast. As duas equipes somam 3 pontos, com um gol marcado para cada uma. O Fluminense foi para cima desde o apito inicial, mas sofreu com os contra-ataques do time baiano. Aos 18 minutos, GFT subiu pela esquerda e tocou para trás. Iago apareceu na marca do pênalti sem marcação, mas chutou de primeira por cima do gol. A Jacuipense respondeu em outro lance de perigo aos 31 minutos. Depois de boa jogada pela esquerda, Vinícius Amaral tocou para Júlio, que devolveu de letra. O camisa 8 entrou sozinho pela área e tentou o ângulo esquerdo do goleiro Thiago Gonçalves, mas finalizou para fora. Em um primeiro tempo de muitos gols perdidos, o mais inacreditável foi aos 37 minutos. Matheus Martins recebeu o passe e ficou na cara do goleiro. Ele driblou o Ítalo e tocou para marcar, mas Paulo Miranda apareceu e salvou em cima da linha. A Jacuipense voltou melhor no segundo tempo e teve dificuldades na criação do Fluminense. O tricolor conseguiu abrir o placar na bola parada. Aos 30 minutos, Matheus Martins cobrou falta pela direita, Felipe Andrade escorou para trás e Davi cabeceou. Ítalo ainda tocou na bola, mas não evitou o gol. A Jacuipense teve a chance do empate aos 41 minutos quando Deilson recebeu o lançamento, tentou driblar o goleiro, mas Thiago Gonçalves salvou o time carioca. Na próxima rodada, a Jacuipense enfrenta o Matonense sexta-feira, 1h da tarde. Já o Fluminense pega o Fast às 3h15. Ainda hoje, o Inter pega o São Raimundo em Mogi das Cruzes, 7h30 da noite. Às 9h45 é a vez do Corinthians enfrentar o Resende em São José dos Campos. Mais cedo, o Bahia empatou com o Atlético de Mato Grosso por 2-2 e o Bragantino aplicou a maior goleada da Copinha até aqui. Venceu o Jaguariúna por 6-0. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa. Enquanto alguns estados passam por problemas com excesso de chuvas, o Mato Grosso do Sul vem enfrentando situação de seca e estiagem em pelo menos 79 cidades. Reinaldo Azambuja, governador do estado, anunciou que vai decretar a situação de emergência nesta terça-feira para os municípios afetados pela falta de chuvas. O setor de agronegócios, muito forte no estado, com a produção de grãos e criação de animais, pediu apoio do governo estadual para enfrentar este momento. O governador explicou que, na prática, durante a situação de emergência, o produtor poderá acionar seguros, tentar ampliar o pagamento de dívidas e conseguir renegociações. Paraná e Santa Catarina também enfrentam um período de secas desde dezembro do ano passado, afetando as lavouras dos estados. Neste domingo, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, decretou situação de emergência em virtude da seca em todo o estado e disse sofrer os efeitos do fenômeno natural Laninha. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim. O setor de carros usados cresceu em 2021 com mais de 15 milhões de veículos comercializados. O número é 18% maior que as vendas registradas pelo setor em 2020. Os dados estão no relatório divulgado pela FENALTO, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores. O crescimento registrado no ano passado também supera em 3,5% os resultados de 2019, último ano antes da pandemia. Em dezembro, foram comercializados 1.200.000 veículos, 3% a mais que em novembro.
Mas o aquecimento do setor veio associado ao aumento de preços. Em 2021, o valor do carro usado cresceu quase 30% comparado com 2020. A falta de semicondutores para chips dificultou a oferta de veículos novos e isso fez aumentar a demanda pelos usados. Agora, quem já era proprietário ou acabou de adquirir um carro precisa estar atento ao IPVA, que é calculado de acordo com o preço do veículo do mercado, como explica a professora de economia do INSPER, Juliana Inhas Kesley. A alíquota que incide sobre o valor dos automóveis continua sendo a mesma. Mas o que acontece é que o valor dos automóveis está maior, né? Dada a redução da oferta de automóveis novos, e isso fazendo com que os preços dos automóveis usados suba, então a base para cálculo do IPVA ficou maior. Então as pessoas vão pagar mais IPVA esse ano de 2022, no começo desse ano, justamente porque a gente tem um aumento do valor dos automóveis usados. A alíquota do IPVA varia de estado para estado. A menor, de 2%, é cobrada no Acre, Tocantins e Espírito Santo. Já a alíquota mais cara, de 4%, é cobrada pelos governos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 5 de janeiro. Região Centro-Oeste. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, fica nesta quarta-feira com tempo nublado, pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura variando entre 22 e 28 graus, umidade relativa do ar é de 60% a 95%. O município de Sacrelândia, em Goiás, comemora aniversário com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura oscilando entre 22 e 30 graus, umidade do ar fica em torno de 60% a 100%. Região Norte, Porto Velho, em Rondônia, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com temperatura em torno de 23 e 32 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 65% a 95%. Belém, no Pará, apresenta nesta quarta-feira tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas e temperatura marcando entre 24 e 33 graus. A umidade do ar é de 60% a 95%. Região Nordeste. São Luís do Maranhão fica com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas com temperatura indicando entre 24 e 30 graus. Umidade relativa do ar está entre 65% a 95%. Aracaju e Sergipe tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e temperatura mínima de 23 e máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 55% a 90%. Região Sul. Florianópolis, capital de Santa Catarina, fica com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura oscilando entre 23 e 31 graus. A umidade relativa do ar está em torno de 60% a 90%. São Francisco do Sul, em Santa Catarina, festeja aniversário com muitas nuvens, chuva e trovoadas e temperatura indicando entre 24 e 34 graus. A umidade do ar é de 50% a 100%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperatura mínima de 17 e máxima de 25 graus. A umidade do ar é em torno de 80% a 100%. Rio de Janeiro apresenta muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada e temperatura entre 23 e 31 graus. A umidade relativa do ar é de 60% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 5 de janeiro, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília. Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. E o Café com Notícias desta quarta fica por aqui. Agradeço o carinho da sintonia, da audiência, e amanhã estaremos juntos novamente para mais uma edição. Um forte abraço, fiquem bem, boa quarta-feira e até amanhã. Café com Notícia.